Eterno Deus e Pai, meu Deus, eu quero nesta hora, Pai, apresentar, Pai, este culto, Pai, diante do Senhor. Meu Deus, eu quero, Pai, unir, Pai, a minha fé, Pai, com a fé das nossas irmãs. Ó Deus, para te suplicar, Pai, pelas vidas, Pai, pelas vidas que precisam, Pai, da tua proteção. Meu Deus, nós sabemos que os familiares, Pai, no Brasil estão sofrendo, preocupados com os daqui, e também os daqui estão preocupados com os de lá. Meu Deus, em nome de Jesus, que a bênção, Pai, do Senhor esteja sobre cada um aqui, Pai. Protege cada um, livra, guarda. Meu Deus, abençoa, Pai, essas irmãs, Pai, que estão, ó Deus, e que começaram a fazer esse culto, meu Deus, para abençoar as famílias dentro de casa. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, unir, Pai, a nossa fé, para podermos, ó Pai, ajudar aqueles que estão precisando, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai, abençoa os congregados, os membros da igreja, abençoa o pastor, a pastora, os familiares, Pai. Guarda nossos filhos, Pai, guarda os anciãos, guarda as pessoas, Pai, que têm problema, que têm doença crônica. Meu Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, meu Deus, possa estar sobre nossas vidas. Nos sustenta, Pai. Guarda, Pai, as nossas vidas, sustenta a nossa fé, Pai. No nome de Jesus, que ninguém venha perecer, que possamos, ó Deus, vencer, Pai, esta guerra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos fortalece, Pai, cada dia mais. Nos fortalece, Pai, em nome de Jesus. Boa tarde, meninas. Bom, vocês me desculpem se eu fizer alguma coisa que não dá certo, mas é a primeira vez, então eu vou tentar dar o máximo de mim e passar o que eu quero passar para vocês. Eu me peguei nesse tempo que nós estamos passando agora, esse tempo que Deus está dando para nós uma chance. Eu acredito que seja assim, um momento para a gente começar a refletir, a começar a pensar nas coisas que a gente faz, nessa época que nós estamos num momento de aflição, e é um momento que a gente tem que abrir o nosso coração a Deus, dizendo para Ele tudo que a gente sente e as nossas angústias. Então, eu peguei o Salmo 13, olha que lindo o Salmo 13, as aflições que Davi passou. Então ele diz assim para Deus: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a tua alma? Tanta tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se alegram, vindo eu a vacilar. Mas eu confio em tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor por quanto não tem feito muito bem. Então eu digo assim, tu vê as dúvidas que ele tinha. Nossa, ele tinha muita dúvida, muita agonia no coração dele. Então ele conversava com Deus, ele pedia para Deus para ele não ser uma pessoa com tantas coisas do coração, ele queria fazer limpeza. Então ele era ele fazia as coisas erradas dele, mas ele pedia perdão para Deus com tanto temor, temor e amor no coração, que Deus perdoava. Tanto é que ele não errou uma vez, ele errou mais que uma vez. E Deus perdoa, por quê? Porque ele fazia de coração. Mas primeiro ele falava com Deus, ele conversava, ele dizia para Deus, para o inimigo não prevalecer ele. Então, eu penso assim comigo, que Deus, Ele dá a nossa chance de novo. E esse momento é o nosso momento de fazer muita oração, de ajoelhar, de chorar mesmo, que Deus, Ele escuta o nosso choro, de pedir para Deus fazer nossa limpeza, deixar nós alegre, deixar nós confiante, deixar nós passar por esse vale com mais confiança, com mais vontade de viver, vontade de ver a cara de Deus, ver o que Deus
dá tanta coisa pra gente e a gente não agradece também. Então, daí depois fui lendo o Salmo, daí eu encontrei aqui uma resposta que Deus deu para Davi, que é no Salmo 16, o 1 ao 3, daí tem o 6 e o 11, né, versículo. Então, 16 é o capítulo. Então, olha lá, guarda-me, ó Senhor, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres de que está todo o meu prazer. Aí o 6 diz assim, as linhas caem em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Aí diz o 11 assim, firma-me às vezes a verdade, firma-me às vezes firma-me a ver a verdade da vida, na tua presença, e na tua presença há abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetualmente. Ai, sabe? Então, só vendo a resposta que Deus deu para Davi, é uma resposta que nós também estamos precisando. Então, para nós conseguir essa resposta, nós temos que ser muito fervorosa e a gente pedir com amor. Vocês se lembram quando eu falava para vocês que eu achava que eu não estava ainda salva, que eu não tinha ainda salvação, eu não tinha certeza da minha salvação? Sabe por que eu não tinha certeza? Porque eu nunca, na época, eu era muito inexperiente ainda, então eu pedia perdão para Deus de boca. Daí, bom, se eu pedir perdão para Deus, Deus me perdoou, então beleza. Mas só que eu não sentia de coração, então por isso que eu dizia, não, eu não tô salva, porque eu vou ter salva o dia que eu senti, o dia que eu senti aquele calor, aquela coisa boa dentro da gente, é o Espírito Santo dando a resposta para você. E eu procurei muito isso, mas eu procurei calada, porque cada vez que eu falava com uma dizia uma resposta, outra resposta, era muita resposta para minha cabeça e eu não entendia nada. Então eu fui pedir a resposta para Deus e Deus mandou eu ler muito a história de Davi, ele mandou ler um monte de coisas. E eu comecei a ler até que eu consegui chegar no que eu queria. Então, esse momento, a gente nunca tem tempo para reflexão, a gente não tem tempo para ficar orando um pouco mais, ou falando mais com Deus, falando com nossas famílias, com quem a gente quer, com as pessoas que a gente ama. Então, ele deu esse tempo para a gente começar a ter, sei lá, a ter mais... a ter assim um momento de arrependimento, sabe aquele momento de arrependimento de tudo? Porque Deus permitiu passar por esse momento de angústia, insegurança, desespero, para nós ver que se a gente estiver na mão dele, se a gente está confiando nele, não vai passar, vai passar por esse vale, mas só que vai passar com segurança. Então é isso que eu quero passar para vocês. Então, obrigado por vocês me ouvir e desculpa qualquer coisa. Ai, eu não sei se é para falar isso. Tchau. Eu vou começar já. Amanheceu, nada busquei. Parecia ser apenas mais um dia com tempo. Estava cansado, desanimado. Decidi largar tudo parar. Deixa eu ver essa escultura. Sabe o que está fazendo? Nesta espera difícil, não pare, ninguém está vendo. Confia sua voz, mais e te falar. É que ele te entregou.
entregou e volte para o mar, que é o teu lugar, que mandou lugar na rede, que manda você parar. Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Que manda lugar na rede, que manda você parar. Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filha, eu vou te honrar. Deixa que está escritura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo, todos pela sua lágrimas, e mandou eu te falar, porque ele se entregou e volte para o mar, que é o teu lugar, que mandou lugar na rede, que mandou você parar. Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Que mandou lugar na rede, que manda você parar. Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pega a tua rede e volte para o mar. Hoje será muito mar. Não é hora de parar, depois seu caminho. Eu sei que é difícil conseguir, quando tudo lhe faltar, a sua nada vai mudar, a tua hora chegará, tendo pra tudo, que mandou na rede, que manda você parar. Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Que manda você parar. Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filha, eu vou te honrar. Já acabou. Pai do Senhor, irmãos, nós vamos louvar a Deus com hino para contribuir no trabalho online aí da igreja. E é um hino muito bonito, uma letra muito bonita, mas que não é fácil, né? O que ela diz, mas com a misericórdia de Deus a gente vai caminhando e tentando, que é a palavra que se encontra no livro de Abacuque, onde diz que ainda que não haja ovelha no curral, o fruto da videira minta, todavia eu me alegrarei. É uma palavra bonita, mas sabemos que não é tão fácil, né? Por a gente ser humano, muitas das vezes falhamos, às vezes abalamos nossa fé, mas que Deus tenha misericórdia em nossas vidas sempre, que possamos ser sempre assim, né? Firmados na rocha que é Jesus e possamos ser como os montes Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Possamos estar sempre com nossa fé
totalmente confiado em Deus, que Ele pode todas as coisas. Não importa a circunstância, amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nós queremos deixar aqui essa palavra para os irmãos, esse louvor, e agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, irmãos. Nesse princípio de tarde, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, agradecer a oportunidade e que o Senhor possa falar aos corações, a cada um de vocês, conforme a vontade dEle. Eu tive um pouco de dificuldade para escolher a mensagem, mas foi o que Deus colocou no meu coração e eu vou passar para vocês sem deixar nada para trás, tá?
O título da minha mensagem de hoje é Temos que manter o alvo. O meu versículo base que eu escolhi foi Isaías 55:3. Inclinai os ouvidos a mim e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-os as firmes beneficências de Davi. Bem, eu estive estudando e então eu percebi que Deus quer que a gente se incline os ouvidos a Ele, que a gente pare para ouvir, que a gente esteja orando. Ele quer que a gente esteja em oração, em constante oração. É simples inclinar os ouvidos e ouvir, mas também é difícil. A gente tem o hábito de falar muito, a gente tem o hábito de falar, de falar e de falar. Quando a gente vai orar, a gente fala, e a gente esquece muitas vezes de parar e ouvir a Deus. Ouvir a Deus, a gente tem que fazer o silêncio, a gente tem que se calar, a gente tem que fazer aquele silêncio da sua alma para que Deus possa falar com você, porque como que Ele pode falar se você está falando? Às vezes Ele está até falando, mas você está falando igual um papagaio, e como é que Ele vai ouvir falar? Você não vai ouvir nunca Ele falar. Se nós falamos como Deus vai falar. Então nós temos que manter, saber ouvir e saber falar. A gente fala, mas a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E como que a gente pode aprender a falar com Deus? A gente só aprende a falar com Deus, só aprende a ouvir a voz de Deus quando a gente conhece a Deus. Como vamos conhecer Deus? Nós não temos como... Nós esquecemos que se a gente não... Para poder dialogar com alguém, por exemplo... A gente quer dialogar com uma professora ou com um advogado. Se você não souber um pouco da profissão deles, você vai ficar perdidinha nos assuntos que eles vão falar, tá? Então, porque você não conhece, você tem que conhecer. E assim é Deus. A gente precisa conhecer a Deus. Conhecer os seus propósitos, conhecer o que Ele quer da gente, conhecer um pouco mais Ele, para saber... para poder reconhecer a voz dele quando ele vem falar com a gente. Então a gente fala e depois a gente não consegue ouvir. Mas também porque ele quer que a gente fale com ele, mas ele quer que a gente o conheça. Como nós vamos conhecer a Deus se a gente não lê a palavra? Gente, essa palavra caiu direitinho em mim, porque eu sou um pouco preguiçosa para ler a palavra. E nessas orações do relógio, eu tenho lido muito a Bíblia. Nessa hora de oração eu tenho lido pelo menos 3 capítulos por dia. 3 capítulos por dia. Pô, quem não lia nem metade, nem um versículo. E Deus tem falado comigo. A partir do momento que eu comecei a ler, Deus tem falado comigo. Então, o que Deus quer dizer pra gente, que se a gente não ler, se a gente não aprender, se a gente não conhecer, a gente não vai saber nada. Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que conhecer. Se você vai ser house cleaner, mas se você não sabe como limpar, como que você vai fazer? Então você não vai saber seguir as ordens. Então quando Deus fala contigo, se você não conhece, às vezes Deus fala contigo em alguma situação que aconteceu. E se você conhece a Deus, se você está acostumada a ver como Ele fala na Bíblia, você vai saber que Ele está falando contigo, que Ele está lhe mostrando um caminho, que Ele está lhe mostrando um escape muitas vezes. Então, o que Deus quer da gente é que a gente se aproxime dele. Mas para a gente se aproximar dele, para a gente conhecer ele, para a gente ouvir a ele, nós temos que saber dele. Como saber dele? Apenas conhecendo a palavra. A gente tem que conhecer. Se a gente não conhecer, se a gente não estiver ali atento, não estiver lendo e tentando entender o que ele quer dizer naquela leitura... Não adianta, aí a gente fala assim, ai, mas Deus está calado, Deus não fala nada, Deus está mudo comigo. Não, Deus não está mudo com você, é você que não está sabendo ouvir. Às vezes a gente é egoísta, é egocêntrica, a gente acha que a gente tem que falar, mas a gente não dá chance. Às vezes as pessoas estão falando alguma coisa com você, para ela é tão importante, mas como para você não é, você não dá importância, você não ouve. Então você, na ânsia de falar,
você acaba não dando importância e não conseguindo ouvir o que Deus está falando contigo. É uma coisa que não é simples. É uma coisa que você tem que treinar os ouvidos. Porque a voz de Deus é uma voz diferente. E se você não prestar atenção, você não consegue ver. Você não consegue ouvir. Você não consegue sentir. Gente, eu tenho sentido Deus de uma maneira tão profunda, como nesses anos todos de convertida eu não senti. Porque eu tenho entrado dentro da palavra, eu tenho estudado a palavra e eu tenho visto que Deus é maravilhoso. Deus às vezes, ele só quer isso. Gostaria de pedir a todas as irmãs que, se puderem, se ajoelhar diante da presença do Senhor para nós fazermos esta oração final. Senhor meu Deus e meu Pai, é diante de Ti, diante da Tua presença, Pai, que eu venho, Senhor, agradecer a Ti, Deus, por mais um dia. Por mais um dia que o Senhor veio preparando para nós, Pai. Por mais um dia que o Senhor já tinha escrito, Pai, para estarmos aqui, para aprender a Tua palavra mais, Senhor. Pai, obrigada, Jesus, por cada irmão que esteve à frente desse trabalho hoje, Pai. Deus, conforta cada coração, Senhor, Jesus, que esteja abalado hoje, Senhor. Pois nós sabemos que não cai uma folha de uma árvore, Senhor, que não seja a Tua permissão, Pai. Pai, como é bom estar na Tua casa, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, Senhor, glorificando ao Teu nome, Senhor, dizendo que Tu és santo, Senhor. Dizendo que Tu és santo, que Tu és maravilhoso, Jesus. Pai, obrigada por tudo, Senhor Deus. Obrigada por cada irmã, por cada família representada aqui hoje, Pai amado. Pai, vai guardando, Senhor Deus, os maridos que estão saindo para trabalhar, ó Pai. Pai amado, coloca a Tua proteção especial, Senhor, sobre cada vida aqui hoje, Senhor. Deus, que nós podemos entender, Senhor, que nós possamos entender, Jesus, que o Senhor apenas quer um momento a mais conosco, Senhor Jesus. Pai, obrigado pela Tua misericórdia, Jesus, pois se não fosse ela, nós já seríamos consumidos, Senhor Deus, pelo pecado, Senhor. Obrigada, Jesus, por mais um dia, Senhor Jesus. Obrigada pelos cuidados, pelos livramentos visíveis, Senhor, pelos livramentos invisíveis, ó Pai. Senhor, diante de Ti, Senhor Deus, que eu venho, Senhor, a pedir apenas uma coisa ao Senhor. Pedir ao Senhor que guarde os nossos pastores, Senhor Jesus, que vá de encontro à pastora Mara, Senhor. Vá de encontro ao pastor Arnaldo, Senhor. Coloca a Tua mão poderosa sobre a vida deles, ó Pai. Trazendo alegria àqueles corações, Senhor Jesus. Pai, que eles venham se sentir amados, ó Pai, amados por Ti, Senhor. Pai, obrigado pela vida deles, Senhor. Obrigado pelaquela igreja, Senhor, que o Senhor abriu, Senhor. Pois foi através dela, Senhor Deus. Pois foi através dela que veio a transformação na minha vida, Pai. Pai, obrigado por cada irmã, por cada exemplo que eu tenho nesse grupo, Senhor. Pai, guarda cada vida, Senhor. Que nós possamos ser o sal da terra, Senhor. Proclamar o Teu evangelho a 4 cantos do mundo, Pai. Guarda, Senhor, a cada mente, Senhor Deus. Nos proteja de todo mal, Senhor Jesus. Pai amado, veio esta crise, Senhor Deus. Pai, nós Te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor. Pois nós sabemos que a Tua mão está sobre nós, Senhor. Nos guardando, nos protegendo, Senhor. Pai amado, obrigada, Deus. É o que nós temos a dizer a Ti, Senhor. Pois Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és santo. Tu és bom, Senhor. Obrigado pelo Teu amor que o Senhor tem conosco, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse culto, por esta palavra linda, Senhor. Que nós possamos aprender a cada dia mais, Senhor Deus, a Te adorar, a Te louvar, Senhor Jesus.
Obrigada por tudo, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus. Amém.